Quais são as técnicas que podem nos ajudar a alcançar os nossos objetivos muito mais rápido? Dentro desse processo de criação, a gente já aprendeu diversas técnicas. Inclusive, no vídeo passado, a gente falou sobre algumas técnicas desse livro aqui, que é O Poder do Subconsciente. E hoje eu vou trazer uma das técnicas mais poderosas, na minha opinião. Só que não adianta só a gente executar essa técnica. A gente precisa aprender a como se transformar através dessa técnica. Como é que a gente ativa o nosso cérebro, a gente reestrutura o nosso cérebro para criar uma nova versão da gente. Vamos falar hoje mais um pouquinho desse livro incrível que é O Poder do Subconsciente. Se você está chegando agora e não me conhece, eu sou Mel, eu sou uma baiana que mora aqui no Vale do Silício, na Califórnia. Eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga e nesse momento eu estou fazendo um estudo do livro O Poder do Subconsciente do Dr. Joseph Murphy. Se você está chegando nesse vídeo agora, nesse canal agora, não faz mal. Comece a assistir esse vídeo, porque eu sempre acredito que tem alguma mensagem importante pra gente, exatamente naquele momento. Então assiste esse vídeo até o final. Você não precisa ter o livro, você não precisa estar lendo o livro. Eu vou dividir com você, assim, detalhadamente, essa técnica poderosíssima que vai te ajudar a alcançar os resultados que você gostaria, tá? E assim que você acabar de assistir o vídeo todo, se você quiser, você vai na minha playlist que se chama O Poder do Subconsciente, que eu tô fazendo esse estudo comentado, destrinchando esse livro, que é um livro assim incrível, que foi super transformador para mim e que eu resolvi trazer para vocês também. Nesse momento a gente está na página 107, onde ele vai ensinar um método que se chama o método afirmativo. E eu aplico ele na minha própria vida e tenho excelentes resultados. Mas eu vou explicar como é que eu aplico, a forma que eu aplico e por que eu faço isso. Vamos lá. Ele vai falar sobre esse método que é o seguinte: a eficácia de uma afirmação é determinada em grande parte pela compreensão da verdade e do sentido que dão base às seguintes palavras. Na prece, não use uma repetição vazia. Então ele está falando aqui sobre a gente fazer uma oração. Eu não sei se você sabe, mas existem hoje em dia diversos estudos falando sobre o poder da oração, o quanto isso pode remodelar o nosso cérebro e quanto isso pode influenciar no nosso processo de transformação e pode trazer cada vez mais bem-estar para a nossa vida. Quando a gente está em processo de oração, a gente ativa algumas áreas importantes do nosso cérebro que nos ajudam a alcançar mais bem-estar e entrar numa frequência cada vez mais positiva. Então, por exemplo, quando a gente está orando, primeira coisa que a gente já começa a perceber é que a gente vai desacelerando nossos padrões de ondas cerebrais. A gente vai diminuindo aquele estresse, aquela correria do nosso dia a dia. A gente ativa principalmente o nosso córtex pré-frontal, que é a nossa área da atenção, que é a nossa área do foco, que é a nossa área da tomada de decisões. Então, olha que interessante. A gente ativa também a nossa amígdala, que vai fazer o controle aí das nossas emoções, o controle do estresse. Então, a oração, a gente já sabe, através dos novos estudos de neurociência, o quão importante é para a gente remodelar o nosso cérebro. E quanto mais a gente repete isso, quanto mais a gente repete, mais a gente vai transformando o nosso cérebro, entrando cada vez mais nessa frequência, tá? Então, é muito importante que a gente coloque no nosso dia a dia a oração. E aí ele vai falar aqui sobre o método afirmativo. Mas eu quis trazer essa introdução assim sobre oração, para você saber o poder que isso tem na sua vida. Além do benefício da gente estar em contato com Deus todos os dias. Se você acredita em Deus, eu acredito em Deus, então estar em contato com Deus, conversando com Deus todos os dias, o que vai te animar e te trazer cada vez mais bem-estar, tá? Então ele vai dizer que na prece não use uma repetição vazia. O poder da afirmação reside na aplicação inteligente de palavras positivas, definidas e específicas. Vamos supor que uma aluna some 3 mais 3 e escreva 7 no quadro negro. A mestra afirma com certeza matemática que 3 mais 3 somam 6. Em consequência, a menina muda o número do resultado. A afirmação da mestra não tornou 3 mais 3 igual a 6. Isso já era uma verdade matemática, que, por seu lado, levou a criança a corrigir o número escrito no quadro negro. É anormal estar doente. O normal é estar saudável. A saúde é a verdade de seu ser. Então, quando você afirma saúde, harmonia e paz para si mesmo e para outras pessoas, e quando reconhece que essas condições são princípios universais do seu próprio ser, você reconfigura os padrões negativos da mente subconsciente, baseado em sua fé e compreensão daquilo que afirma. Então, já é uma verdade a saúde, a riqueza, o bem-estar, só que você precisa acessar essa verdade. E trazendo isso através das suas afirmações, através da oração no seu dia a dia, você vai aceitando essa verdade,
tá? Então, uma coisa que eu ia dividir com vocês, que eu faço e como é que eu faço as minhas orações, eu antigamente repetia algumas orações, como Pai Nosso, como Ave Maria, enfim, nada contra esse formato de oração, mas para mim, eu opto muito mais por ter uma conversa trazendo aquilo que eu estou sentindo. Então é como se eu conversasse com o Pai. Eu estou conversando com Deus e aí eu vou dividindo aquilo que eu estou sentindo, eu vou dividindo sobre as minhas conquistas, dividindo como eu quero me sentir. E ao começar a dividir tudo isso, eu entro numa nova frequência de realidade. Eu divido sobre como que é para mim estar no bem-estar. E aí eu já contei para vocês que eu começo a visualizar nas minhas orações como é essa realidade que eu quero alcançar. E ao fazer isso, eu vou dando essas novas informações para o meu cérebro também. Então eu estou tanto ali conversando com Deus todos os dias, quanto eu estou dando as informações da realidade que eu quero alcançar, do cenário que eu quero alcançar, e eu estou trazendo isso para o meu cérebro até aquilo se tornar natural, até que eu comece a ver essa nova realidade como real, como tão real que só falta tempo para aquilo acontecer. Então, quando eu repetia, para mim, né, quando eu repetia a oração, às vezes eu estava repetindo, eu até esquecia a parte que eu estava, às vezes eu pegava no sono, porque era tanta repetição que eu não estava dando o poder a cada uma das palavras. Então, se você faz, por exemplo, o Pai Nosso, e você vai colocando intenção e em cada palavra que você está falando, visualizando aquilo, talvez para você faça sentido. Para mim faz muito mais sentido eu falar a minha oração cada dia de uma forma diferente, trazendo o que está fazendo sentido para mim naquele dia, trazendo as minhas questões daquele dia, tá? Então eu trago com muita intenção aquilo que eu quero viver, a realidade que eu quero alcançar. Eu agradeço muito pelas coisas que aconteceram no meu dia, principalmente, eu trago muita gratidão nas minhas orações. Então eu vou agradecendo por coisas específicas que aconteceram ao longo do meu dia. Então eu estou reforçando esse bem-estar, eu estou prestando atenção, colocando meu cérebro para trabalhar a meu favor, para ficar atento no dia seguinte para tudo aquilo que é motivo para eu agradecer. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente vai reforçando essa nova imagem da gente, mais a gente vai reforçando as coisas boas que vão acontecendo pra gente. A gratidão é uma ferramenta assim, poderosíssima que transforma simplesmente a nossa vida e o nosso humor, tá? Então ele vai dizer o seguinte: o resultado do processo afirmativo da oração depende de ela adequar-se aos princípios da vida. Pouco importa quais sejam as aparências. Há um princípio de verdade e nenhum de desonestidade. Há um princípio de inteligência e nenhum de ignorância. Há um princípio de harmonia e nenhum de discórdia. Há um princípio de saúde, mas nenhum de doença, e um de riqueza e nenhum de pobreza. Então você não vai estar orando por uma coisa que você não quer. Você vai estar focando em coisas que você quer, na realidade que você quer viver, agradecendo pelas coisas que você já tem, que você já conseguiu conquistar, pelas coisas que já são importantes na sua vida. Então você está ali trazendo só bem-estar, inteligência, verdade, harmonia. Então nesse movimento você está trabalhando e remodelando o seu cérebro todos os dias. Resolvi usar um método afirmativo quando minha irmã resolveu internar-se em um hospital inglês para retirar cálculos biliares. O diagnóstico, no seu caso, baseava-se nos exames habituais feitos no hospital e em raio-x. Ela me pediu que eu orasse por sua recuperação. Eu estava a 9.000 quilômetros de distância, mas isso não me perturbou. Não há nem tempo nem espaço no princípio da mente. A mente, ou a inteligência infinita, está presente em sua totalidade e simultaneamente em todos os lugares. Então, se a gente entende essa verdade, a gente pode orar para a pessoa, independente do lugar que ela esteja. Por isso que quando eu falo aqui, para a gente deixar nos comentários aquilo que a gente quer materializar, aquilo que a gente quer alcançar, as nossas afirmações, é porque toda essa egrégora, ela não tem espaço. Se eu estou aqui desejando o melhor para vocês, o melhor para alguém, aquela energia, ela não independe de tempo e de espaço. Então, tudo isso que a gente está colocando no universo, aquilo ali está criando e gerando uma causa no mundo que vai trazer um resultado para a gente, para nossa vida. Tá? Então, no momento que a gente está odiando alguém, a gente sabe que a gente está tomando veneno para a gente mesmo. Porque a gente está colocando essa energia no mundo que vai gerar uma informação de volta para a gente. Então, ele disse o seguinte: várias vezes por dia eu afastava por completo todos os pensamentos nos sintomas de minha irmã e em sua natureza física. Calma e confiantemente eu afirmava o seguinte: olha como ele fazia. Ele sentava em um momento e ele tentava não ficar pensando nos problemas da irmã e trazia exatamente o cenário que ele queria que a irmã estivesse. Essa é a prece para minha irmã Caterine. Ela está relaxada, ela está em paz, tranquila e bem equilibrada, serena e calma. Concorda comigo que no momento que a gente está
pensando sobre isso e até falando sobre isso, porque às vezes a gente pode fazer oração também falando alto, e isso tem um poder muito grande. Inclusive eu faço oração com as crianças aqui de casa, e eu falo alto e estimulo com que elas falem alto também e façam os seus agradecimentos, porque isso também vai gerando energia. Aquilo que a gente fala tem 10 vezes mais energia do que somente o que a gente pensa. Então quando a gente traz isso também para a nossa linguagem, isso assim fortalece aquilo que a gente quer materializar. Então você concorda comigo que quando ele está lá falando, ó, minha irmã Caterine está relaxada, está em paz, está tranquila, ele já está criando uma imagem mental de Caterine dessa forma? Não tem como a gente só falar e nada vir na nossa cabeça. Ao mesmo tempo a gente já, de certa forma, visualizou ou imaginou, porque tem pessoas que não conseguem visualizar, mas tem pessoas que conseguem imaginar. A gente pode depois falar sobre essa diferença. Então, a pessoa imaginou Caterine já nesse formato. Então, tudo isso está criando uma energia para a Caterine. A inteligência curadora na mente subconsciente que lhe criou o corpo está agora transformando cada célula, nervo, tecido, músculos e ossos de seu ser, de acordo com o modelo perfeito de todos os órgãos existentes em sua mente subconsciente. Silenciosamente, tranquilamente, todos os padrões deformados de pensamento na mente subconsciente são eliminados e dissolvidos, e a vitalidade, a completude e a beleza do princípio da vida se manifestam em todos os átomos de seu ser. Se você quiser, você pode copiar isso aqui, se você achar legal. Ela está agora aberta e receptiva às correntes curadoras que por elas fluem como um rio, restituindo-lhe a saúde perfeita, a harmonia e a paz. Todas as distorções e imagens feias foram varridas pelo oceano infinito de amor e paz que flui através dela, e assim é. Então ele fez uma afirmação que para ele fez sentido, que para ele fez com que ele visualizasse a irmã Caterine dessa seguinte forma. Então isso fez sentido para ele. Então eu acredito que a oração, quando é feita pela gente, tem um enorme impacto, porque a gente sabe quais são as palavras que geram na gente aquela determinada emoção. E a gente sabe, a gente conhece a outra pessoa que a gente está orando, então a gente conhece que palavras e que sensações aquela pessoa gostaria de sentir. Talvez são sensações completamente diferentes de você. Talvez você seja uma pessoa que não gosta de praia, mas a irmã Caterine ama praia e de repente você imagina, olha, a Caterine está curada, nadando no mar e fazendo tal coisa, e você visualiza a Caterine da forma e do jeito que ela gostaria de ser visualizada. E aquilo ali, aquela energia está sendo enviada para a Caterine, tá? E ele vai dizer que ao fim de 2 semanas, minha irmã submeteu-se a um novo exame. E os raios-x nada acusaram. O médico reconheceu que ela tivera uma recuperação notável e desmarcou a cirurgia. Isso me lembrou o caso do Dr. Joe Dispenza. Quem não conhece o Dr. Joe Dispenza, eu realmente recomendo muito o trabalho dele, porque ele é um neurocientista que trabalha também com a mente humana e ajudando as pessoas a se transformarem e criarem uma realidade diferente, principalmente na área de saúde. Muitas pessoas, através dessa reprogramação mental e cerebral, conseguem transformar completamente seu estado de saúde, sua vida financeira. Então, eu recomendo muito os estudos do Dr. Joe Dispenza. Ele tem livros, eu tenho vários livros dele aqui, ele tem vários vídeos no canal do YouTube, pessoas dando depoimento sobre o seu processo de transformação e de criação. E ele fala muito sobre a gente combinar uma intenção muito forte com uma emoção correspondente. Então, no momento que a gente está, por exemplo, orando, ou que a gente está visualizando, ou que a gente está afirmando, a gente combinar essa intenção exatamente do cenário que a gente quer com emoção muito forte, a gente trazer essa emoção. E para a gente trazer essa emoção, a gente tem que trazer essa riqueza de detalhes de como a gente quer que isso aconteça, para que a gente chegue a se emocionar com esse resultado desejado que a gente gostaria. E aí a gente vai estar ativando áreas do nosso cérebro que vão fazer com que a gente comece a reprogramar toda a nossa mente para chegar nessa determinada realidade. O nosso cérebro pode ser nosso aliado ou pode ser nosso pior inimigo, de acordo com que comandos a gente dá para ele, como se a gente fosse o comandante de um navio e a gente precisasse direcionar esse navio. Quando a gente começa a perceber que os nossos pensamentos estão indo para um lugar que a gente não vai gostar, um lugar escuro, um lugar que vai nos fazer mal, a gente tem que aprender a mudar a rota desse navio, a gente tem que aprender a dar afirmações diferentes, a gente vai tirar um momento para meditar, a gente vai tirar um momento para fazer uma oração, a gente vai tirar um momento para ler um livro ou para assistir um vídeo como esse aqui, que vai fazer com que a gente comece a dar comandos diferentes. A gente não pode deixar o barco desordenado, senão ele vai para qualquer lugar e vai bater num lugar indesejado que a gente não quer que isso aconteça. Então a gente pode o tempo todo estar cuidando. E é impressionante, gente, que quanto mais eu faço o processo, mais eu me transformo numa nova pessoa, mais os meus resultados eu consigo alcançar muito mais rápido. Eu consigo alcançar resultados
de uma forma completamente diferente do que eu alcançava no passado, porque eu fui treinando a minha mente para isso, e a gente vai se transformando cada vez mais. Hoje em dia eu consigo alcançar o bem-estar muito mais rápido, hoje em dia é muito mais difícil pequenas coisas me afetarem. Eu estava inclusive conversando isso com minha filha Luísa, de como que a gente reage diferente às situações, e Luísa é uma pessoa que reage às situações de uma forma muito, assim, positiva. Mesmo quando as situações dão errado, ela sempre tem uma brincadeira, uma forma diferente de ver as coisas. É impressionante. E eu digo pra vocês que isso também tem muito de quem eu sou e de como eu venho criando, né, as crianças. Claro que cada um é diferente. Luísa sabe fazer isso com muito mais destreza, assim, do que Benjamin, por exemplo, que tem muito mais dificuldade. Ele ainda é menorzinho, ele se frustra muito mais rápido, então ainda tem coisas que ele ainda tá aprendendo, desenvolvendo o estado emocional. Mas eu me lembrei de uma cena para dividir com vocês, e depois eu posso até dividir aqui o vídeo, que a gente foi pro Vietnã e a gente queria fazer muito um passeio, que é uma ponte lá no Vietnã, que tem uma mão assim. E é linda, é uma mão gigantesca e todo mundo passa por cima da mão, a mão segura a ponte. É um ponto turístico assim lindíssimo. Você toma um bondinho, não, como é que chama aquilo? Aquele cable car, esqueci como é que fala, mas vocês vão me dizer. Você toma aquele... teleférico? Não, gente. Ai, me lembre aí, coloca aqui nos comentários. Você toma aquele carrinho que você vai até esse ponto turístico e chegando lá em cima você vai visitar todo esse lugar, tem restaurante, tem um monte de coisa. Só que, gente, quando a gente foi pegar esse... Embaixo tava sol, quando a gente foi pegar o cable car, começou a chover. Só que uma chuva tão bizarra, tão torrencial, que a gente conseguia ver nada do carrinho. E a gente não olhou mais ou menos os detalhes, que a gente garoteou, né? Era pra gente ter olhado, mas a gente não olhou. E esse carrinho... a gente achou que ia ser 5, 10 minutos. Gente, a gente ficou mais ou menos uns 30 minutos subindo. Só que a gente não tinha comunicação, nada. Só a chuva torrencial, a gente dentro desse negócio, que a gente não conseguia ver um palmo diante do nariz, não conseguia ver os lados dos carrinhos passando, a gente só subia, subia, subia. A gente, será que tá chegando, não tá chegando? Será que aconteceu? A gente continuava subindo. Chegando lá em cima, a chuva só piorou. E quando a gente chegou no ponto turístico, mal conseguia ver alguma coisa. Quando a gente pisou no lugar, Luísa tirou a capa e tirou assim, em vez de todo mundo lá se protegendo com sombrinha, com capa, ela tirou assim o capô da capa e ela começou a dançar no meio da chuva. E tocava uma música no lugar e ela começava a dançar e pular e rodar na chuva e pular e dançar, que ficou uma coisa tão assim... destoante do que estava acontecendo, que eu falei, gente, que massa, sabe? Aí eu comecei a dançar também, e aí Lucas, beija-me mais ou menos, porque ele é pequenininho, ele queria sair da chuva, mas eu sei que no final ele também entrou no clima, e todo mundo entrou no clima e transformou aquela experiência numa experiência tão interessante, e a gente dançava na chuva, a gente dançava, tiramos foto na chuva, abraçados e não sei o quê. Voltamos pra casa, tananã, e a gente foi vivendo a viagem, a gente achou super divertido esse dia. Aí no fim da viagem eu perguntei assim, eu sempre pergunto, né, o que foi da viagem que vocês mais gostaram, qual foi o dia que vocês mais gostaram, qual foi a experiência que vocês mais gostaram, e a gente passou muitos dias no Vietnã, acho que foram uns 20 dias mais ou menos. Então, tipo assim, a gente teve muitas experiências incríveis de alimentação, de comida, de viajar de formas diferentes. A gente teve muitas experiências incríveis, a gente foi para um hotel, assim, 5 estrelas, que foi um sonho muito maravilhoso. Então, tipo assim, a gente teve muitas coisas incríveis, mas... olha que interessante, quando eu fui perguntar qual foi o dia que você mais gostou, Luísa falou que foi esse, Lucas falou que foi esse, eu também, e até Ben falou que foi esse. Então como que a gente transformou uma experiência que poderia ter sido terrível se a gente ficasse reclamando, ai, a chuva, ai, não acredito, não vou conseguir ver o tal do ponto turístico que eu gostaria, mas a gente transformou numa experiência incrível. A gente falou sobre isso no vídeo passado. E aí, só contando uma história que aconteceu ontem, eu tava no aniversário de um coleguinha de Benjamin, e aí eu tava conversando com uma mulher, ela é da Colômbia, mas ela nasceu, a família é da Colômbia, mas ela nasceu aqui nos Estados Unidos, e ela tava falando sobre o casamento dela. E ela disse que casou tem 2 meses. E eu falei, parabéns, que coisa boa. Falei sobre o casamento, quanto eu acho incrível a gente fazer uma festa de casamento, que é um ritual maravilhoso de passagem e tal. E aí, ela tava falando assim que o dela não foi tão bom, que ela gastou muito dinheiro, que ela tinha muitas expectativas e que muitas foram cumpridas, mas um tal de um brinde que tinha com os padrinhos depois do coisa não aconteceu, porque a moça pediu para ela ficar tirando foto, quando ela chegou no brinde já tinha acabado o brinde, um tal de um brinde com os padrinhos. Eu falei, como é que foi o resto do casamento? Porque eu queria saber, né? Aí ela, foi maravilhoso aquilo lá, mas eu fiquei em depressão por conta desse brinde que ela não fez. Eu fiquei assim, gente, chocada. Sendo bem sincera, eu entendo, consigo compreender que você não queria que uma coisa tivesse saído de uma forma,
mas você acabou de casar, olha que coisa incrível, você teve condições de fazer uma festa, e todas as outras coisas que ela contava parecia sido maravilhoso. Ela falou que fez um casamento baseado na Itália, e que foi tudo italiano, com violino em... Não é violino, música ao vivo de violino, cantores, não sei o que, tudo parece que foi do jeito que ela gostaria, e por causa de uma coisa, ela disse que ficou em depressão mesmo. Em depressão, não, né? Ela falou como depressão, mas eu, como psicóloga, digo, claro que não foi depressão. Né? Ela ficou muito triste e depois disso ela ficou alimentando essa tristeza, que não chega a ser uma depressão, não se configura em tão pouco tempo uma depressão. Mas, gente, imagine o quanto poderia ter sido uma experiência e criado uma memória diferente se a gente colocasse no lugar certo as nossas emoções e a gente falasse, poxa, vamos ver o que foi de incrível aqui no meu casamento. Mas a primeira coisa que ela me contou foi o que tinha dado errado. Você acredita? Então, tipo assim, quanto mais a gente vai enxergando a vida com outras lentes, a nossa vida vai se tornando muito mais feliz, sabe? A gente vai conseguindo também criar a realidade que a gente quer muito mais rápido. Então, imagino que ela deve ter ficado muito frustrada, entendo, mas eu acredito que a gente precisa trabalhar o nosso olhar também. E aí, a gente voltando aqui pro livro. Ele usou esse método, né, para fazer isso com a irmã dele e ele viu a cura muito mais rápido. Aí eu falei do Dr. Joe Dispenza e aí eu entrei nesse loop para falar, que eu acho que foi interessante para vocês entenderem como é que no dia a dia e nas práticas, como é que a minha família coloca isso em prática. E eu quero ir dividindo isso com vocês, tá? Mas então, o que que acontece? Ele utilizou isso. Como é que o Dr. Joe Dispenza utilizou isso? O Dr. Joe Dispenza, ele teve um acidente e ele fraturou a coluna e ele tinha duas opções, ou fazer uma cirurgia, que era uma cirurgia muito delicada, de grande porte, onde ele ia ter que colocar uns pinos na coluna e uma base de metal, e ele poderia ter vários efeitos colaterais e ele poderia ficar com sequelas também. Ou não fazer a cirurgia, o que poderia deixar ele ainda pior, poderia deixar ele sem conseguir caminhar, com várias outras questões. E ele optou por não fazer a cirurgia, mas ele falou, eu não vou fazer, mas eu vou me curar. E ele começou a fazer um esquema de visualizações e de afirmações e de se colocar numa nova frequência de realidade todos os dias. E ele falou, eu vou conquistar a minha própria cura. Resumo da ópera, long story short, né? Cortando a história para ficar pequena, ele conseguiu se curar. Ele não tem mais nenhum resquício de problema na coluna, nenhum efeito colateral, e ele conseguiu se curar e reconstituir a sua coluna através de todas essas imagens mentais. Claro que fisioterapia, toda ajuda médica, mas em pouco tempo, acredito que em 2 meses ele já estava curado, e os médicos ficaram assim impressionados com a cura do Dr. Joe. Vale a pena você conhecer a história dele e os livros dele também. Então ele vai dizer que afirmar é declarar que assim é. Enquanto mantiver essa atitude mental, considerando-a como verdade, assim como ele falou, eu vou me curar. Não existe possibilidade. Eu vou me curar. Pouco importando toda a prova em contrário, você receberá resposta à prece. O pensamento não pode fazer outra coisa que não afirmar por quê. Mesmo que negue alguma coisa, você está, na verdade, afirmando a presença daquilo que nega. Deixa eu ler de novo essa frase. O pensamento não pode fazer outra coisa que não afirmar por quê. Mesmo que negue alguma coisa, você está, na verdade, afirmando a presença daquilo que nega. Então, quando você está afirmando alguma coisa, seja ela positiva ou negativa, aquilo é. Se você falar assim, não, é muito difícil eu conseguir mudar de emprego, então aquilo vai ser. Aquilo vai, a vida vai sempre responder aquilo que você está afirmando que é. Então, quando você quer mudar uma realidade, não, eu quero mudar o meu sono, eu tô tendo insônia todos os dias, Mel. Eu quero mudar minha situação financeira. Mel, todo mês eu tô ficando no vermelho, mas é muito difícil. Se você disser que é muito difícil será. Então você precisa começar a afirmar coisas diferentes, a orar coisas diferentes, a visualizar coisas diferentes, para que você entre numa nova frequência de realidade e os caminhos possam aparecer para você. Porque tudo começa a partir dessa primeira decisão. O pensamento não pode fazer outra coisa que senão afirmar aquilo que você está falando. Repetir uma afirmação sabendo o que está dizendo e por que está dizendo, leva a mente àquele estado de consciência em que ela aceita como verdade aquilo que você declara. Então, tem intencionalidade em tudo que você fala, absolutamente tudo. Continue a afirmar as verdades da vida até obter do subconsciente uma reação satisfatória. As verdades da vida, elas já existem. Você que tem que acessar essa realidade, a realidade de abundância financeira, a realidade de abundância de saúde, a realidade de abundância de amizades, a realidade de abundância de bem-estar. É direito seu. Você precisa acessar essa frequência,
criando intencionalmente essa realidade, que tudo começa a partir do seu pensamento, tá? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, espero que ele tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, você pode me ajudar aqui, deixando seu comentário e conversando com as outras pessoas que vão deixando os comentários aqui, porque eu quero que realmente isso aqui vire uma comunidade, que a gente possa se ajudar, que a gente possa trocar, que vire uma egrégora mesmo de transformação. E eu espero que esse vídeo chegue para as pessoas que precisam. Então, se você conhece alguém que esse vídeo pode ajudar de alguma forma, você também pode me ajudar encaminhando esse vídeo para alguém. Combinado? E eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Ai, receba meu abraço. Quem fica até o final, recebe aquele abraço apertado, com muita energia positiva. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo e até mais.